Salve, queridos! Hoje eu quero te convidar a pensar um pouco e a respeito de algo que é significativo na sua vida e que as pessoas geralmente ou não sabem ou negligenciam e é valiosíssimo, é sobre relacionamento na lei da atração. O que é que realmente isso compromete o fato de você conhecer ou não a respeito da lei da atração? O que é que isso pode comprometer a sua vida em todos os aspectos com relação ao sentimental, ao conjugal, relacionamento? O que a lei da atração interfere nesse sentido? Olha, queridos, eu posso te garantir que ela interfere muito, muito e expressivamente. Porque, se você acompanha meu canal, você sabe que eu sempre digo que nós somos o que nós pensamos. O nosso inconsciente ele é tão poderoso que, se não me engano, Jung dizia isso, que se você permitir, ele te domina e você não percebe o quanto isso pode ser pernicioso, pode ser ruim, desde que você deixe ser dominado pelo seu inconsciente. Mas, na verdade, você tem que dominar o seu inconsciente. Você tem que deixar de viver da circunstância para viver do inconsciente de forma consciente. Como é que é isso, Cid? E lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Cid Urives. É um privilégio poder te passar aqui conceitos que eu estudo há décadas a respeito da lei da atração, que na verdade é o poder da fé de uma forma tão poderosa que você não consegue imaginar. O quanto pessoas que conhecem esse poder chegam aos trilhões. Isso é uma grande verdade. Veja, por exemplo, Elon Musk, como ele está se aproximando do trilhão. E ele age com arquétipos, por exemplo, com relação à empresa dele, que termina com X. A grande maioria das empresas dele terminam com X. E um dia eu falo mais sobre isso, o quanto os arquétipos são poderosos para a transformação da nossa vida, porque você precisa de pontos de referência para você fixar a sua fé, para você pensar naquilo, simplesmente isso, mas ao mesmo tempo precisa de estudo, precisa de detalhes, e nós falaremos futuramente sobre isso. Agora, com relação ao relacionamento, por que a lei da atração interfere tanto? Porque se você é o que você pensa, se no que você foca expande, queridos, eis a questão, eis a questão. Deixa eu me acertar aqui, geralmente eu tenho me esforçado para melhorar bastante com a qualidade dos vídeos para você, porque isso tem muito a ver com esse esforço para te trazer os melhores resultados. Enfim, a lei da atração no relacionamento, ela é bastante comprometedora no sentido de que se você, no que você foca, você expande, você pode estar atraindo coisas erradas no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, na sua amizade, nas suas amizades, inclusive. Porque vamos imaginar um cenário de que você tem uma roda de amigos e você começa a pensar dentro de você de que aqueles amigos estão falando mal de você. Talvez não estejam, mas se você começa a vibrar, se as suas frequências começam a emanar nesse sentido, isso vai começar a acontecer. Outro exemplo valioso, que eu já passei por isso, é que em algumas vezes eu pensava na minha mente pensante, constante, eu pensava que na minha mente pensante e constante, por quê? Porque a nossa mente está sempre em looping, ela está sempre trabalhando, e você precisa saber usar a sua mente da melhor forma, porque senão ela te domina. Mas esse segundo exemplo eu te conto de um caso que eu tive, de situações que eu vivia na minha juventude, bastante recente, e que eu
costumava me imaginar em situações de rejeição. Então, o que acontecia? Eu atraía a rejeição. A partir do momento que eu comecei a usar setas de luz, como eu costumo ensinar na minha técnica de treinamento, eu chamo o método CID, que é cocriação, onde você transforma o que era um passado top, uma mente top, em resultados de luz. E essa questão da seta de luz é que você precisa, olha que dica valiosíssima, vale o seu peso em ouro, tenha certeza disso. Quando você insere no seu inconsciente, que geralmente é uma verdadeira caixa de Pandora, geralmente ele está totalmente poluído de coisas que você não queria, que são os paradigmas, os dogmas, os preconceitos. A partir do momento que você começa a inserir setas de luz, e o que são essas setas de luz? São palavras, declarações planejadas. Aí que está a grande diferença de alguém que pensa e enriquece realmente, como dizia Napoleão Hill. A partir do momento que você insere setas de luz no seu inconsciente, você vai ver que tudo se transforma. É impressionante, queridos. Nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que é o poder da fé você vai encontrar em todas as denominações religiosas, em todas as religiões, em todos os aglomerados de comunidade, padrões de fé, dogmas, paradigmas, que são o que as igrejas denominam como doutrina. Então, essas doutrinas são formas de interpretação da palavra de Deus, muitas vezes dos ensinamentos de Deus, mas muitas vezes eles saem tão fora da interpretação que já não estão agindo com os princípios e valores de Deus, do reino de Deus, da sua justiça. Então, a partir do momento que você percebe que você está vendo milagres ali naquele lugar, mas que você não concorda com uma série de coisas ali que não tem a ver com doutrinas verdadeiras, com dogmas verdadeiras, com o canon, né, que a gente chama, né, que são o que é aprovado dentro de uma doutrina. Então você tem que tomar cuidado, porque você pode também estar vivendo nessa doutrina, dogmas e paradigmas que vão te trazer dificuldade de saúde, seja lá quais forem as interpretações que eles estão tendo ali. Então, a partir do momento que você insere setas de luz, por exemplo, essas palavras precisam ser planejadas. Precisam ser planejadas. A partir do momento que você insere setas de luz, por exemplo, com relação a isso que eu vivia, eu comecei a dizer, puxa, as pessoas me amam, as pessoas gostam de mim, as pessoas me aprovam, e obrigado. Então eu posso dizer assim, se você segue uma doutrina onde você acredita em Deus e realmente tudo comprova que existe uma força divina maravilhosa, esplendorosa, transformadora, que nos faz vivermos uma vida melhor, com certeza, porque a partir do momento que você apara as arestas, aplane os caminhos, você realmente começa a viver novas direções, novos caminhos, novas situações de sucesso. Então, queridos, precisa inserir palavras de luz. Como é que você faz isso? Muito obrigado, Deus, porque hoje eu estou me sentindo radiante, as pessoas olham para mim, me aprovam, as pessoas gostam de mim, eu estou muito feliz com isso. Vai repetindo isso durante o dia, mas sem ansiedade. A ansiedade tende a baixar muito a sua capacidade de absorver bênçãos, de trazer esses milagres para você. É o chamado efeito Zenão, que tem uma coisa sobre isso nos meus vídeos, é só você procurar. Te convido a fazer aí uma maratona, conhecer os meus vídeos, os meus ensinamentos, que não é meu, são ensinamentos que eu aprendi com grandes mestres, inclusive o maior deles, Jesus Cristo, que ensinava muito, sim, sobre o poder da fé. Ele que disse que se você acreditar de verdade, você consegue. Ele que disse que se você buscar de verdade, você consegue. Mas, sinceramente, temos muito mais para falar sobre relacionamento, e hoje eu deixo essa dica valiosa sobre as setas de luz que você tem que colocar para você mudar e atrair coisas boas para o seu relacionamento, seja quais forem as situações, se for casamento, noivado, namoro,
qualquer tipo de relacionamento, você precisa inserir setas de luz. Senão você vai atrair coisas ruins no teu casamento. Imagine se você começa dentro da sua cabeça, das suas crenças ali, você começa a acreditar que a sua esposa tem jeito de ser alguém que não se pode confiar, por exemplo. Imagina, de repente você traz na sua cultura familiar algo assim, esse tipo de pensamento, esse padrão de pensamento da desconfiança plena, da desconfiança constante. Então o que vai acontecer? Você vai atrair isso para você. No que você focar, você vai expandir. Então, fica aí a minha dica de hoje. Um grande abraço, prazer, um privilégio falar com você. Não deixa de me seguir e me acompanhar, compartilhar, porque isso ajuda muitas pessoas. Quando a gente fala verdadeiramente de princípios e valores de Deus, a vida das pessoas se transforma da água para o vinho. E não precisa ser nenhuma mentira, não precisa ser nada do que eu já não vivi. Eu vivi tudo isso, todas essas experiências que eu passo aqui, são situações que eu vivi, que eu testei, que eu validei e que transformaram a minha vida. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.